Você já sentiu? Como se não pertencesse a esse mundo? Como se tivesse algo diferente dentro de você? Algo que ninguém mais entende? Já teve momentos em que tudo parecia barulhento, confuso, vazio, e mesmo assim, havia uma voz sussurrando: você não é comum. Você é um escolhido. Se você está aqui, assistindo esse vídeo, entenda, isso não é coincidência. O Espírito Santo está te chamando. Ele quer te lembrar quem você é. Quando o Espírito Santo entra, tudo muda. A alma inquieta se acalma. O coração ferido é curado. A visão embaçada se clareia. Porque quando ele entra em um escolhido, ele revela o propósito. Ele ativa o céu dentro de você. Você está pronto? Então venha comigo e descubra as marcas, os sinais, os milagres, que só acontecem na vida de um verdadeiro escolhido. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda nosso canal a crescer e levar a palavra de Deus a outros corações que precisam. Agora vamos comigo nessa jornada sobre o Espírito Santo. 1. Você passa a ter paz em meio ao caos. Sabe aquela paz que não depende das circunstâncias? Aquela calma inexplicável quando tudo ao redor parece desmoronar? Isso é coisa que só o Espírito Santo gera. Lembra de Jesus dormindo no barco em meio à tempestade? Marcos 4, 37 e 39. Os discípulos, apavorados. O mar revoltado. Mas Jesus dormia em paz. Por quê? Porque ele tinha o Espírito. Ele era guiado de dentro para fora. E você, escolhido, também pode ter essa paz. Mesmo no meio das dívidas, da traição, do diagnóstico médico, você sente algo dizendo: calma, eu estou aqui. Eu sou a sua paz. O mundo grita, mas o Espírito sussurra. Quem é cheio do Espírito não se desespera, descansa. E você, já viveu isso? Comenta aqui embaixo. Mesmo quando tudo parecia perdido, eu tive paz. 2. Você começa a odiar o pecado. O Espírito Santo te dá olhos espirituais. E quando seus olhos mudam, suas escolhas mudam. Lembra de Pedro, após negar Jesus? Lucas 22, versículos 61, 62. Quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Foi o Espírito Santo que fez ele sentir o peso. Não era culpa, era arrependimento profundo. É isso que acontece com os escolhidos. O mundo pode até normalizar o pecado, mas os escolhidos sentem o peso. Não dá para sorrir com aquilo que entristece o espírito. Quando o Espírito Santo entra, ele muda seus gostos, suas vontades, seus caminhos. Você já não se encaixa onde antes se sentia confortável. Você sente nojo do que antes te dava prazer, porque agora há algo santo dentro de você. João 16, versículo 8 diz: E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que acontece com os escolhidos. Eles não se conformam com o mundo. Eles são chamados a viver em outro nível. Você pode até errar, mas não consegue mais viver no erro. Sente um aperto, uma dor, uma vergonha santa que te leva de volta para a cruz. Escolhido não vive uma vida de jeitinho. Ele sente quando entristece o espírito. Ele sente quando a unção se esfria. Ele sente quando se afasta. E ele volta, porque o Espírito Santo puxa de volta. Já sentiu isso? Uma vontade inexplicável de se santificar? De largar hábitos antigos? Isso é obra do Espírito. É coisa de escolhido. 3. Seus dons começam a despertar. Presta atenção nisso. Os escolhidos não vivem uma vida comum. Eles carregam dons, chamados, direções espirituais.
E quando o Espírito Santo entra, ele ativa tudo isso. Você começa a perceber que vê além. Sente o que outros não sentem. Ora de um jeito que toca o céu. Fala coisas que você mesmo não entende, mas que são exatamente o que alguém precisava ouvir. 1 Coríntios 12, versículo 7 diz: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso. Esses dons não são só para te encher, são para cumprir o propósito de um escolhido. Quando o Espírito entra, ele não vem de mãos vazias. Ele traz dons, ferramentas espirituais, capacitações que fogem da lógica humana. Em Atos 2, os discípulos estavam escondidos, com medo. Mas depois que o Espírito Santo desceu como fogo, o que aconteceu? Pedro, o mesmo que negou Jesus, agora prega para uma multidão e 3.000 pessoas se convertem. Isso é o que o Espírito faz com o escolhido, transforma covardes em leões. Você começa a perceber dons espirituais brotando em você. Discernimento, palavra de conhecimento, visões, profecias, uma oração que carrega poder e vida. E você pensa, mas quem sou eu para isso tudo? E o céu responde, você é meu escolhido. 4. Você começa a sentir o que Deus sente. O Espírito te conecta ao coração do Pai. Você sente compaixão como nunca antes. Chora por causas que ninguém entende. Sente peso espiritual por famílias, por jovens, por cidades. Romanos 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já chorou sem palavras durante a oração? Já sentiu vontade de orar por alguém do nada? Já sentiu dor espiritual como se não fosse sua? Isso não é sensibilidade natural. É sensibilidade espiritual. É marca do escolhido. Jesus, em João 11, versículo 35, Jesus chorou ao ver Lázaro morto e as irmãs em dor. Ele chorou, não por falta de fé, mas porque ele carregava o coração de Deus. Quando o Espírito entra, você passa a sentir o céu pulsando dentro do peito. 5. Vocês passam a ser morada de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Não é metáfora, é literal. O Deus que criou o universo decidiu morar dentro de você, e não em qualquer pessoa, mas em um escolhido. Êxodo 40, versículo 34. Quando a nuvem da glória desceu sobre o tabernáculo, ninguém podia entrar. Mas depois que nosso Senhor Jesus veio, o véu foi rasgado, e quando ele subiu aos céus, ele prometeu que enviaria outro Consolador, e é o Espírito Santo que faz morada dentro de você. É por isso que alguns ambientes te incomodam. É por isso que certas conversas te cansam. É por isso que o pecado dos outros parece te ferir. Você é morada santa. Você é um altar ambulante. 6. Você aprende a esperar com paciência. O mundo corre, mas o céu trabalha em silêncio. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Escolhido não vive depressa. Ele vive de propósito. Ele sabe, o que vem de Deus não chega adiantado nem atrasado. Quando o Espírito habita em você, ele te ensina que é um tempo certo para tudo. José foi vendido, esquecido, preso, por anos. Mas o Espírito guiava. E no tempo certo, ele foi exaltado. Não porque correu, mas porque esperou. Escolhido não anda apressado. Ele anda no ritmo do céu. Ele confia. Ele obedece. Ele entende que até o deserto faz parte do plano. Se você está esperando algo, entenda. Quem espera no Espírito não perde tempo. Ganha preparo. Abraão esperou 25 anos por Isaque.
José esperou 13 anos para ver o sonho se cumprir. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Todos, escolhidos que souberam esperar. E você? Está no tempo da espera? Fique firme. O Espírito Santo está te lapidando no secreto, antes de te mostrar em público. 7. Você começa a gerar frutos. O que mais diferencia um escolhido cheio do Espírito? Os frutos. Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você começa a amar quem antes era impossível amar. Você perdoa o que antes parecia imperdoável. Você responde com ternura onde antes reagiria com gritos. E as pessoas percebem e comentam: você mudou. E você sabe, não fui eu. Foi o Espírito que entrou em mim. Já te disseram isso? Já notaram essa transformação em você? A maior prova de que o Espírito está em alguém não são os dons, mas os frutos. Frutos não se manifestam em culto. Se manifestam no cotidiano. No trânsito, no casamento, no trabalho, com os filhos, com os inimigos. Você percebe que está mudando. Não responde mais como antes. Não guarda mais rancor. Perdoa, compreende, abraça. Isso é obra do Espírito. Isso é marca do escolhido. Agora, se você chegou até aqui, vamos juntos fazer essa oração. Senhor meu Deus, hoje eu dobro os meus joelhos com o coração rasgado, porque eu sei, algo dentro de mim está clamando por mais. Eu sinto que não sou como os outros. Sinto que há um chamado, um peso, uma voz dentro de mim que ainda não compreendo. E agora eu entendo. Pai, é o Teu Espírito Santo tentando me alcançar. Espírito Santo, entra na minha vida como um vento impetuoso. Toma o espaço que é Teu. Arranca de mim tudo que não combina com o céu. Me visita hoje, agora, nesse exato momento. Eu não quero mais viver uma fé fria, uma rotina vazia. Eu quero ter comunhão contigo de verdade. Quero sentir a Tua presença me envolvendo como um abraço de pai. Desperta os dons que estão adormecidos em mim. Quantas vezes eu falei coisas sem saber de onde vieram. Aconselhei pessoas com palavras que nem eram minhas. Agora eu entendo. Era o Senhor. Quantas vezes chorei sem entender. Sonhei com pessoas, tive pressentimentos, vi portas se abrindo e achei que era sorte. Mas não era. Era o Teu mover. Espírito Santo, faz morada permanente em mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te pergunto, você sente que essas coisas estão acontecendo em você? Você sente que é diferente, separado, incompreendido? Então aceite, você é um escolhido, e o Espírito Santo está em você, te guiando, te moldando, te capacitando. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu sou um escolhido e o Espírito habita em mim. Se inscreva no canal, assista a esses outros vídeos que vão falar ao seu coração, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa despertar.